Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos início a uma escola bíblica na manhã deste domingo. Nós louvamos a Deus mais uma vez. Estamos aqui para poder juntamente aprendermos a palavra do Deus Todo-Poderoso, né? E que você possa estar conosco, né, neste intuito de adoração, de aprendizado da palavra. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que vai falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano, né? E nós vamos dar início em oração. Vou pedir para minha esposa estar elevando em oração para nós darmos início na manhã de estudo desse dia. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Sim, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por esta oportunidade de poder aprender da tua palavra, de poder compartilhar a tua palavra também, Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, que o Senhor possa falar conosco através da tua poderosa palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, né, irmãos? Então nós vamos dar início louvando ao Senhor, e nós vamos louvar um hino da harpa cristã, que é o hino de número 432. Eu pedi para minha esposa também estar dando o início aqui do louvor para nós adorarmos a Deus. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua
perdoar para sempre. Amém, graças a Deus, né? Nós temos que colocar a nossa vida em consagração ao Senhor, né? Que é o hino 432, né? Porque a nossa vida, ela deve ser dedicada, acima de tudo, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos, então, na lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo, que é o texto principal, né? O versículo principal da lição é Mateus 10, 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só que coisa tremenda, que coisa poderosa. Quem que tem poder para fazer isso, né? Perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos aprender isso hoje, né? A verdade prática, né? A verdade prática desta lição, ela diz o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então, nós entendemos que a alma, ela precisa de cuidados. Não é somente o corpo humano que precisa de cuidados. A alma, ela precisa de cuidados. Por que precisamos cuidar da nossa alma, né? Qual que são os benefícios? O que nós vamos colher de frutos, de bênçãos em relação a esse cuidado da alma, né? Nós vamos aprender isso hoje também. A leitura em classe, eu vou pedir para minha esposa fazer essa leitura, está registrada no livro do Gênesis, aqui na lição, capítulo de número 1, versículo 27, versículo 28, né? E também Gênesis 2, 15 e 17, e também tem Mateus 10 e 28. Esses textos são os textos chaves, né, aqui da lição, que a gente estará lendo para vocês, para nós darmos o início, tá? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mateus 10. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém. Nós temos já nessas leituras aqui, nessa leitura, né, desses versículos, algo muito importante que a palavra de Deus traz. É possível matar o corpo e é possível matar a alma. Eu gostaria que você observasse isso, essa introdução desses versículos, para que a gente venha entender isso. A alma morre, o corpo também morre. Então, tanto a alma quanto o corpo, ela tem o destino da morte. E nós vamos entender quais são esses destinos. Aqui no livro do Gênesis, Deus criou o homem, como nas lições anteriores nós mencionamos, Deus criou o homem para que fosse perfeito. Mas o homem, ele não foi perfeito. Na verdade, ele foi perfeito até o momento em que desobedeceram Adão e Eva a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse tópico nós já vimos nas lições anteriores, e após esse momento, o homem deixa de ser perfeito. Ele tem conhecimento do pecado, ele tem conhecimento de coisas que ele não tinha até então conhecimento. Você vai ver lá que Adão e Eva, eles observam, eles percebem que eles estão nus e passam a colher folhas de figueira para poderem se cobrir. Aí depois o que Deus faz? Deus pega pele, pelo de animais para cobri-los, os seus corpos, né?
Então, ali aparece o conhecimento. Eles passam a ter conhecimento do bem e do mal? Sim, passam a ter conhecimento do bem e do mal. Só que, em consequência disso, vem a morte, que não tinha até aquele momento. Aí começa a vir algo que é uma punição, uma penitência, né? Pelo pecado, nós temos uma consequência. Então, pelo pecado de desobediência de Adão e Eva, veio a morte. E por isso que a palavra de Deus fala que todos pecaram. Não é porque a gente cometeu o pecado de você muitas vezes cometer um erro, né, contra Deus. Eu sei que nós pecamos mesmo, mas uma criancinha, por exemplo, você fala, como que uma criança tem pecado? Não é o pecado de pegar uma coisa maldosamente e fazer, né, com consciência, não é isso. Mas é o pecado original que veio de Adão através do que? Desta morte, essa morte pelo fato de desobediência a Deus, que era a proibição que Deus tinha imposta no Jardim do Éden. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a partir desse momento, veio a morte para toda a humanidade, né? Inclusive, o salmista diz, né, que do pecado eu fui nascido. E por isso, irmãos, que nós temos essa corrupção na nossa matéria, nossa carne, essa corrupção de nós um dia nos partirmos daqui, a não ser que aconteça o que nós acreditamos, que é o arrebatamento. Mas ninguém está livrando, como o ditado popular muitos dizem, né? A única certeza que nós temos é de que um dia vamos morrer. Agora, interessante que a gente aprofunde nesse estudo, que acabamos de citar aqui, é que a morte, ela existe tanto para o corpo como para a alma. E nós explicamos o que é a alma no começo, né? Se você for ver nos vídeos lá no canal Entendimento da Bíblia, né, ou em outra live que nós fizemos no Facebook, você vai observar que nós explicamos sobre a alma, né, sobre o que é a tricotomia, que nós acreditamos na teoria tricotômica. Independente de que, se você acredita na teoria dicotômica, né, nós temos a parte material e imaterial do ser humano. Isso também foi explicado para que a gente possa entender melhor esta lição. Tá? Você pode ver os vídeos anteriores, tá? Tanto no canal Entendimento da Bíblia pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Se tiver ainda em tempo de gravação das lives que nós fazemos no Facebook, tá? Muito bem, nós vamos agora para a introdução, que diz assim: a presente lição o convida a aprofundar a compreensão bíblica sobre a alma humana, sua natureza imaterial, atributos e importância no relacionamento com Deus. Vivemos dias em que ideologias materialistas negam a existência da alma e sua responsabilidade moral, tornando esse ensino ainda mais urgente. Ensinar sobre a alma é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados à santificação. Então, essa é uma rápida introdução, né? Que nós fomos chamados para sermos santificados. Já fazendo um link aqui, observe esta palavra, santificação. Nós falamos de morte da alma, morte do corpo, morte da alma, mas especificamente a morte da alma, aquilo que é o contrário da morte da alma, aqui a lição já na introdução já está falando para nós, santificação. A santificação, ela vai fazer com que a alma ela não venha morrer. Já adiantando um pouco daquilo que é o conteúdo que vai ser ministrado, tá bom? Tópico número 2, aqui é a apresentação da lição. Gostaria que a minha esposa, né, ela lesse aqui, aliás, não, esse é o comentarista, né? Aqui, tópico 1, né, atributos da alma. Leia, por gentileza, minha esposa, a introdução e leia os atributos da alma, por favor. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado
à imagem de Deus. Nessa lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Atributos da alma. De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem, Gênesis 2:7. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda obra criada. Salmos 8:3-6. Amém. Enchei a terra e sujeitai e dominai. Sua capacidade de administração com compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, e dar nomes aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Glória a Deus, né? Então, nós aprendemos algo muito importante, né? É interessante nós falarmos aqui que existe o materialismo. E, infelizmente, o materialismo ele não acredita que existe a alma. Ele acredita que simplesmente o ser humano ele vai deixar de existir um dia, não existirá mais. Mas nós somos seres espirituais e podemos dizer, para que a gente entenda melhor, que nós teremos uma eternidade, né? Essa eternidade poderá ser com Deus ou sem Deus. Cabe você escolher. Por que cabe você escolher? Porque Deus deu o livre-arbítrio, assim como Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, então ele também dá para nós o livre-arbítrio de você escolher. Adão poderia escolher ser perfeito. Se ele não desobedecesse, ele e Eva não desobedecessem a Deus, eles seriam perfeitos, eles não morreriam, porém eles escolheram. De acordo com uma atitude minha e sua, nós teremos uma consequência em nossas vidas futuras. E essa vida ela não vai ficar somente aqui, né? Como muitos dizem, debaixo de 7 palmos. Não, ela continuará. Aí nós vamos entender um pouco já a morte da alma. Para onde vai a alma? O que vai prestar contas diante de Deus, irmãos? É a nossa alma. A nossa alma aqui está falando que é algo imaterial do nosso corpo também. Aprendemos nas lições anteriores. O nosso corpo ele é formado de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, que é essa matéria que nós falamos, é a parte material, e alma e espírito são partes imateriais. E nós estamos estudando aqui sobre a alma, né? Então é uma parte imaterial. Então, um dos atributos da alma, né, a gente remete aqui ao livro do Gênesis, né, que é essa parte imaterial, é que aquilo que nós aprendemos da disciplina do direito, né? Se você tem um pouco de noção de direito, né, existe 2 palavrinhas do direito que chama-se consciência e vontade. Nós temos essas 2 atribuições, consciência e vontade. Eu faço porque quero, se eu não quero, eu não faço, né? Consciência, vontade. Eu faço, vou fazer, não vou fazer, tenho vontade de fazer, desejo fazer ou não desejo fazer. Então, eu sei o que eu quero, o que eu desejo. Ninguém vai falar o seguinte, eu fiz sem querer, né? Pode acontecer de fazer sem querer? Pode. Acontece isso aí, né, da pessoa fazer sem querer.
mas o ser humano, no geral, no contexto, ele tem desejo de obter algum tipo de resultado na sua vida, né? Na sua trajetória de vida, vamos dizer assim. Então, esse conceito, né, que nós colocamos aqui, que traz no livro de Gênesis, uma das coisas que Deus deu para o ser humano. Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 7, vou ler aqui, que diz assim, ó: E formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra. Vamos dar uma pausa aqui. O pó da terra é o corpo nosso, a parte material. Continuando, né? E soprou em seus narizes o fôlego de vida. O fôlego de vida, aqui nós consideramos como espírito. Aí o homem recebe o espírito, que provém de Deus. Tá? É o espírito que está no homem, mas provém de quem? De Deus. É o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, ou seja, passa a ter vontade e consciência. O homem passa a pensar. Então, aquilo que estava dentro de Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, passa a ser inserido. Parte daquilo que são os atributos de Deus são inseridos dentro do homem, do ser humano. Por isso que tem essa reflexão aqui no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e versículo de número 7. Então, voltando ao Gênesis, né, esses são os atributos da alma. O homem é um ser pessoal, ele é criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, tá? Ah, mas por que a gente peca? Porque nós tivemos a escolha e Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Poderíamos ser perfeitos? Poderíamos, mas infelizmente não somos mais perfeitos após o pecado de Adão. Podemos buscar a perfeição? Podemos. A cada dia nós podemos lutar e tentar, com todas as nossas forças, alcançarmos, né, com a nossa consciência e vontade, alcançarmos a perfeição. Se Deus considerar que a gente alcançou ou lutou, né, existe o quê? A misericórdia de Jesus, que ele veio na cruz do Calvário, né, pagou os nossos pecados ali, para que a gente verdadeiramente venha ter essa perfeição pelo sangue de Jesus Cristo, né, que nos resgatou, nos redimiu, tá? Então, o Criador, ele fez seu representante, né? Dando poder de governo sobre toda a obra criada. Aí nós vamos ver que o homem, ele tem autonomia de dar nomes para os animais. Você vai ver na Bíblia Sagrada que nenhum outro animal, ele recebe uma autonomia de colocar nomes em outros animais ou em outros seres. Somente o homem tem essa autonomia. Na Bíblia Sagrada somente. E por que o homem, ele deve ser comparado com os animais em igualdade? De maneira nenhuma. O homem não tem igualdade com os demais animais. Ele é superior aos animais. Porque os outros animais, eles foram criados. O homem foi formado, né, assim como imagem e semelhança de Deus. Salmo de número 8, versículos de número 3 ao versículo de número 6, diz assim, ó: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o vistes? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha só que coisa importante na escala de valor, né, de consideração, como que Deus nos colocou, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha só o papel importante que nós, os seres humanos, temos diante do Deus Criador, diante do Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma responsabilidade muito grande, sim, né? Nós vamos ser cobrados dessa responsabilidade futuramente, um dia lá, muitos e muitos anos, né, que virão, né, teremos essa responsabilidade e responderemos por ela. Tá, muito bem. Então a gente entende que o caráter do ser humano, né, a consciência dele, ele começa lá no jardim com algumas atribuições, algumas responsabilidades. Por exemplo, Adão, ele lavrava
guardava o jardim, né? Gênesis 2, o versículo 15, nos reflete isso, né? Gênesis 2 e o versículo 15 diz: que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Talvez existam algumas perguntas, né? Que o homem diz que trabalho não é de Deus. Algumas pessoas fazem um tipo de afirmação aí, né? Que trabalho não é de Deus, né? Trabalho é de Deus, sim. Tanto que Deus colocou Adão para lavrar o jardim. E isso é interessante, que Deus deu esse dever, essa responsabilidade para o homem antes mesmo do pecado. Se você for ler o livro do Gênesis, antes mesmo do pecado, Adão já tinha essa responsabilidade de lavrar o jardim. Aí, por que a pessoa fala que o trabalho não é de Deus? Claro que é de Deus. Jesus falou que ele trabalhava e o Pai trabalhava. Então, nós temos que trabalhar. Acontece que depois do pecado, o homem passa a trabalhar com fadiga. Entendeu? Por isso que muitas vezes o trabalho ele é doloroso. Porque com fadiga, nós temos que trazer o pão de cada dia. Consequência do quê? Foi consequência daquilo que Deus fez, porque Deus é um Deus mau? Não. Foi consequência de decisão humana. O ser humano que decidiu de desobedecer a Deus. E por isso aconteceu isso, né? Estou vendo aqui que o Dalton está assistindo. Deus abençoe o Dalton, tá? Em nome de Jesus. Todos vocês que assistem, né? Que Deus possa te abençoar grandemente, né? Vamos continuar na lição, né? A esposa tem algum comentário? Então, nós vemos aqui, por exemplo, o ser humano ele tem a parte afetiva, né? Ele deu nomes aos animais, ele tem uma parte afetiva que é demonstrada a uma afirmação divina, né? A necessidade de uma companheira, né? O homem precisou de uma companheira, porque Deus viu que era bom ter uma companheira e ele fez Eva para Adão, né? Então, Deus assim fez para que o homem fosse completo, né? Ter a sua esposa, a sua companheira, né? Ali viu Adão que estava ele só, tinha os animais, cada um tinha macho e fêmea. E aí Deus decide da costela de Adão fazer Eva. E aí tornou-se o primeiro casal, né? Os primeiros pais, vamos dizer assim, da humanidade. E a primeira família feita por Deus, né? Por isso que a família é um projeto de Deus, porque a família começa ali, Adão e Eva. Depois que vem os filhos, as descendências e é a continuação da família. Muito bem, tópico 2, entre o espírito e o corpo. Né? Vamos ler aqui o tópico 2. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus 3 principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. Aqui está descrevendo muito bem quais são os atributos da alma, o que a alma faz. Tá? Interessante nós vermos essa parte aqui, porque está explicando aqui, né, a respeito daquilo de que formação que tem a nossa alma. Né? O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Interessante aqui que o autor falou que a sua alma ela comunica com Deus, mas ela comunica com os demais seres, com as coisas do mundo também. A alma ela comunica não somente com Deus, mas ela comunica com coisas do mundo também. Né? O ser humano emprega esses atributos em uma comunicação com Deus e com o mundo físico, tá? Principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito, o espírito do homem, tá? Que é uma outra parte imaterial do ser humano, tá? Para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais. Utilizamos o corpo para nos comunicar. Por exemplo, aqui da boca sai a voz, dos olhos a nossa visão, dos ouvidos nós ouvimos. Existe uma comunicação através do nosso corpo, né? Pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito,
que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Que nós vemos em Lucas, capítulo de número 1, né, 46 e 47, quando Isabel vai visitar, ou melhor, Maria vai visitar Isabel, né, e a gente vê as duas crianças que estão no ventre das duas mães. Uma criança era João Batista, na barriga de Isabel, e outra criança era Jesus, na barriga de Maria. E elas se comunicam, né? Mesmo ainda não, crianças ainda não formadas, inclusive a ciência imagina que tem uma quantidade de tempo mínimo para que um ser venha a ter vida. Mas como que eles se comunicaram ali, né? Então, a Bíblia fala que o ser, ele já é antes da sua formação, inclusive. Lembra de que Deus falou para Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Então já era uma vida. Por quê? Porque Deus tinha determinado. Irmãos, quando Deus determinou, quem é o diabo ou qualquer ser para poder falar que não? Então, não podemos desafiar aquilo que Deus colocou. O diabo quer que o ser humano desafie as coisas de Deus. E aí vai para o pecado. E, infelizmente, o ser humano ele vai acarretar consequências ruins através de suas decisões. Muito bem, vamos ver, né? Lucas capítulo 1, 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amém. Glória a Deus por isso, né? A alma, né? Ela se alegra, né? Então a alma, ela vai se alegrar quando nós falamos sobre as coisas de Deus, né? A alma se alegra, né? A alma, ela tem alegria, né? Você vai ver a alegria somente na expressão do rosto, no sorriso do rosto? Não, né? Você, muitas vezes, a sua alma vai sorrir quando você sorri, né? Você não observa isso, porque a alma é algo imaterial, mas ela sorri, a alma, ela tem, né, os seus atributos de sentimentos, de vontade, tá bom? Então, a alma, ela tem essa condição. Vamos para o tópico 3, né? A alma batida. Vou pedir para minha esposa ver por nós, por favor. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, a sua alma estava entristecida e suspirava: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do seu anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria, a integralidade de seu ser. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês podem responder para vocês mesmos. A alma sofre? A alma sofre dor? A sua alma dói? Eu sei que você tem a resposta de que o corpo dói. Quem que já não deu um chute, né, com o dedo num tijolo, né, por exemplo, machucou o dedo do pé, né? Quem que já não machucou aí a mão, não machucou, né, alguma parte do corpo, né? E doeu? Doeu. Muitas vezes a gente sente dores no corpo. Mas eu quero te falar que a alma também ela sente dor. Que você dói, também dói o seu corpo, mas também dói a sua alma. Um exemplo disso é quando a sua consciência fica martelando algo que aconteceu. Você fica, muitas vezes você está saudável fisicamente, né? Está com o seu corpo em condições perfeitas, em condições físicas,
mas muitas vezes a sua alma ela está abatida, você está sentindo dor, né? Um ódio, um rancor, um remorso, né? Olha só alguma dessas palavras, se vier à sua mente. Tristeza, né? A alma sente dor, fala assim, olha, eu estou em perfeitas condições físicas, mas eu estou sentindo uma dor dentro de mim. E o que é essa dor dentro de mim? É a dor da alma. Então a alma ela sente dor. Sim, infelizmente ela sente dor. E depois que nós sairmos daqui desta terra, algumas pessoas elas terão, né, a consciência a sua alma, ou plenamente, completamente gozo juntamente de Deus, ou infelizmente ela vai ter consciência. Na onde? Na condenação eterna, no inferno e posteriormente na condenação eterna sem Deus. E ela também vai ter consciência. E a alma vai doer. O que vai doer vai ser a alma. Então, melhor nós fazermos aquilo que agrade a Deus nesse tempo de vida que nós temos, que esse tempo de vida que nós temos aqui ele é curto, não se compara a uma eternidade. Então, vamos preservar esse tempo fazendo aquilo que é a vontade de Deus. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos no Salmo 42. Porque o salmista ele fala a respeito da alma, que a alma ela está aflita, ela está abatida, né? A alma ela está precisando. Por quê? Porque Davi, irmãos, muitas vezes ele foi para as guerras e ele se sentia angustiado, porque Davi era cercado de muitos inimigos. Não é verdade que Davi muitas vezes foi derrotado, não. Na verdade, Davi teve muitas vitórias, mas muitos eram os seus inimigos. Quantos que desejavam o mal de Davi? Quantos que desejam o mal de pessoas corretas, de pessoas honestas, de pessoas de bom caráter, até mesmo nos dias de hoje? Você acha que essa pessoa ela não se sente abatida? Muitas vezes a sua alma não se sente abatida pelo fato dessas pessoas que odeiam, que querem maltratar, que desejam o mal. E por isso Davi, ele se comunica com Deus. Olha só o segredo-chave aqui. Davi se comunicava com Deus. Ele fala, porque me abates a minha alma, né? A minha alma tem sede de Deus. Ou seja, a alma abatida do salmista aqui, ela está aflita, precisando de quê? De Deus. A alma não precisa, assim como um curativo que o corpo precisa, a alma, na verdade, ela está precisando aqui de Deus. Ela precisa se alimentar de Deus. A alma, ela se alimenta das coisas de Deus. O único que tem poder para alimentar a alma são as coisas de Deus. A alma só é tratada através de Deus, né? Espírito Santo e a palavra, né? Uhum. A leitura da palavra, a oração, o reconhecimento dos seus pecados, né? Porque muitas das vezes nós, seres humanos, nós somos sempre os certos, né? Nunca erramos, sempre é o outro, né, que tem a culpa, menos nós. Então, isso também machuca a alma, né? As escolhas, né? É verdade. A nossa alma, ela toma decisões, irmãos. É interessante que a gente venha falar isso, que você toma decisões, né? Muitas vezes as decisões que a gente toma com a alma, nós pagamos a consequência com o nosso corpo, infelizmente. A decisão vem primeiramente na alma, na mente. Ou seja, a mente humana, que é a alma, decide aquela proposta, analisa e decide. E muitas vezes a consequência, quem vai pagar o preço é o corpo. Então aí tanto o corpo quanto a alma são afetados em conjunto devido a uma decisão errada, tá bom? E também recebem as bênçãos devido a uma decisão correta também, né? Então a alma batida, o salmista vai nos falar que a alma ela tem sede de Deus, ela deseja buscar a Deus, né? Ela está perturbada, né? O Salmo 42, verso 5, como já foi lido aqui, fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Esperar em Deus. O que significa esperar em Deus, irmãos? Confiar em Deus, né? Quem espera em Deus é porque confia. Quem não espera em Deus está faltando confiança em Deus, está faltando um pouco de fé para buscar ao Senhor, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença.
Então, resumindo esse tópico aqui, a alma, ela se abate, a alma, ela sofre, ela tem tristeza, ela tem anseios, mas ela pode ser restaurada por uma coisa, por Deus. Deus que é o restaurador da alma. Somente chegando a Deus, buscando a Deus, a alma, ela terá a sua restrição, como nós falamos bem no começo da lição. Buscar a santificação, ou seja, buscar se aproximar de Deus. Tópico de número 2 agora, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Né? A distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma. Como parte da natureza imaterial do ser humano, em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do ser humano, do homem. Uma tangível, o corpo, que se pode perecer por ação humana. Outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada, ora pela alma, ora pelo espírito. Eclesiastes capítulo 12. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Muito bem. Então, a natureza da alma, ela é imortal. Ela não morre. Então, é interessante que nós falamos sobre o materialismo, que a alma, ela não terá fim. Ela vai permanecer. O corpo nosso, que é essa matéria aqui, ele vai ter o seu fim? Vai, né? Tanto que você sabe muito bem que pessoas que já se partiram, você não vai ter mais a visão delas aqui na Terra, pelo menos durante o nosso tempo de vida. Nós não vamos tocá-la, nós não vamos observá-la com os nossos olhos de uma forma material, que eu estou dizendo, né? A não ser que existem coisas como espíritos, que pessoas veem sonhos, mas você não vai ver fisicamente o que eu estou querendo dizer, né? Essa questão de espíritos aí é algo que já sai um pouco da lição, né? Já não está em questão, mas poderemos abordar em outro estudo. Mas eu quero dizer que a parte física, né? O corpo humano deixará de existir. O corpo humano, que é a parte material, mas a alma, ela permanecerá. A alma, ela dará sua continuidade após esse corpo, né, que vai para a terra, né, que vai para o pó, e a alma continua, ela permanece, né? Aqui no livro do Eclesiastes, capítulo de número 11, né, minha esposa, capítulo de número 12, e o versículo de número 7, capítulo 12, verso 7 de Eclesiastes diz: e o pó volte à terra como o era, que é o corpo, tá? Aqui está falando do corpo. E o espírito volte a Deus, que o deu. O espírito é outra parte material. O espírito é aquilo que comunica com Deus, tá? Nós vimos também outra lição, você pode ver esse tópico dessa lição, né, em outro vídeo, né, que nós explicamos que o espírito é o que comunica com Deus. Então, o espírito volta para Deus. É como se Deus emprestasse para nós o espírito humano. Espírito que Deus habita em nós. Agora, o que é o Espírito Santo? É outro estudo, já não vamos entrar nessa seara, mas existe também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o nosso Espírito, que é o Espírito que, na verdade, Deus, vamos dizer assim, emprestou para nós, se comunica com o Espírito Santo, testifica. Então, aquilo que comunica com Deus é o Espírito, mas a alma é a consciência, ou seja, as suas decisões estão ligadas à alma. Então, a alma, ela será imortal.
Então, quando a pessoa partir deste mundo, a alma ela vai ter a sua plena consciência daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer. Vai ter a sua consciência. Então, o texto de Mateus 10, 28, ele dá um excelente fundamento, né, para o estudo da alma, né? Ele fala a respeito daquilo que a alma é para nós, né? Se você puder depois ver, Mateus 10, 28, né? Tem mais um outro versículo que você quer ler? Então, a gente entende que as coisas que são relacionadas, né, à alma, nós vemos aqui que é um só versículo para são profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa alma, né, nossa psique. Mateus 10, 28, que diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, e temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só que coisa revelada em apenas um versículo, né? Quem que tem poder? Aí vai a resposta agora. Quem tem poder para matar o corpo? Para poder fazer o corpo perecer no inferno? Irmãos, é Jesus. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Mas Jesus não é um ser muito bom? Um ser bom? Sim. Mas um dos atributos de Deus, quero que você entenda nesta manhã, também é a justiça. Então, a justiça de Deus, ele não deixa de exercê-la. Deus é bom, só que Deus também ele é justo. Ele não pode negar os seus atributos. Ele não pode deixar de ser bom, ele também não pode deixar de ser justo. E justiça remete-nos o quê? A juízo. Então, juízo virá para aqueles que desobedecerem à voz de Deus e à sua palavra. E por isso Jesus ele tem esse poder. O ser humano ele pode matar o corpo. Uma pessoa pode pegar uma arma. Infelizmente acontece muitas e muitas vezes. Você cansou de ver nos noticiários. Pega uma arma e dá fim à vida de uma pessoa. Dá fim ao corpo, vamos dizer assim, à matéria. Mas a alma daquela pessoa ela vai ter um destino. E a alma daquele que também cometeu o homicídio também terá um destino. Existe o arrependimento que nós sempre pregamos, que a pessoa precisa ter o seu arrependimento dos seus pecados. Se ela arrepender, significa que ela se arrependeu, ela não comete mais aquilo que cometia. Ela decide mudar a sua vida. Esse é o arrependimento. Ela fala, não quero mais ter essa vida de desgraça, essa vida de medo, essa vida de tristeza, essa vida de coisas que não são de Deus. Aí ela decide, aí a sua alma decide, porque também na sua consciência decide mudar a sua vida. Irmãos, pode ser quantos pregadores, quantas pessoas forem para pregar, para poder falar sobre as verdades de Deus. Mas quem vai decidir de mudar o seu comportamento, a sua decisão é pessoal. Cada pessoa tomará a sua decisão. Eu quero, eu desejo, ou não quero, ou não desejo. A pessoa ela pode ter uma boa oratória, a pessoa pode ter uma boa eloquência, pode parecer uma excelente pessoa. Quero pedir perdão para os irmãos devido ao barulho, porque nós estamos numa área externa aqui, tá bom? E aí acontecem alguns barulhos algumas vezes. Então, a gente entende que essa parte imaterial, que é a alma, irmãos, ela vai sofrer consequências futuras. Tá? O corpo que pode perecer por ação humana. Outra, que é intangível, que é a alma. Imagina a pessoa sofrendo o corpo e ainda depois sofrendo a alma. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com a nossa alma, que não pode ser destruída pelo homem. O homem não tem poder de destruir a alma. Ele tem poder de destruir o corpo. Quem tem poder, autoridade para destruir a alma é Deus. E quem que vai decidir isso? Primeiramente, eu e você. Nós vamos decidir se a nossa alma ela será destruída no sentido de
uma eternidade sem Deus. Não destruída por completo, porque nós acabamos de falar que ela não terá sua destruição completa, ela não vai deixar de existir, ela vai existir sim, em algum lugar. Ela vai ter consciência, ela vai saber aquilo que ela quer. Ela vai lembrar de tudo o que aconteceu. Mas o que acontece aqui? Nesse momento que estamos falando, quem que vai destruir? Primeiramente, o ser humano destrói a alma com suas decisões, caso ele tome decisões erradas, mas caso ele tome as decisões corretas diante de Deus, ele vai ter uma alma no chamado paraíso, no reino dos céus, aonde Deus está, para um lugar de completo gozo. Mas só que ele que vai decidir. E aí depois, posteriormente, depois das suas decisões a serem tomadas, aí vai ter o juízo. Aí estará na responsabilidade de Deus de saber o que vai acontecer, qual destino será dado para a alma humana. Muito bem. Então, ore pelo Espírito. A Escritura, da parte material, é representada, ore pela alma e ore pelo Espírito. Então, faça essa oração, né? Eclesiastes 12, 7, Tiago 2, 26, Apocalipse 6, 26 e 9. Nós não vamos ler alguns versículos aqui para não tomar tanto tempo. Nós gostamos de ler os versículos da Palavra de Deus, mas devido ao tempo, né? Às vezes a gente não lê muitos, né? Devido ao decorrer do tempo. Mas essas são referências que abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade, ou seja, são inseparáveis. Nós temos que entender que são coisas que Deus nos colocou e Ele nos formou. Ele é o Deus que tem poder de tirar, somente Ele. Então, se Ele quer tirar, Ele tira. Se Ele não quiser tirar, Ele não tira. Tanto que o nosso tempo, como alguns falam, estão com os dias contados, todos nós, tá bom? Vamos para o subtópico número 2, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Diz assim, ó, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas, materialistas, existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Aí vamos ver a referência, eu vou pedir para minha esposa depois ler. Lucas, tem algum outro versículo para Lucas 16, versículo 19 ao 31. Nós vamos ver esse estado de consciência, que é muito importante essa passagem. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Em Atos 3,19 e em João 17,3. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Provérbios 4, 12 e 27 e Atos 4, verso 12. Lucas, capítulo de número 16, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e expedidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te
de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em relação a esta passagem. Se você quiser ler ela de novo, está no Lucas capítulo de número 16, que nós falamos sobre uma passagem que citam 2 personagens, o rico e Lázaro. O rico era uma pessoa, como diz aqui, que vivia uma vida esplendorosa, arregalada, ou seja, uma vida boa, né? Uma vida regada de riquezas, de prazeres, de benesses, né? Já Lázaro era um mendigo, que ele não tinha nem o que comer direito. E ele ansiava pelas migalhas que caíam da mesa do rico, ou de mesa de outras pessoas, porque ele era um mendigo e ele não tinha condições financeiras, sociais, financeiras, enfim, econômicas, para poder se sustentar. Talvez era uma pessoa adoentada, né? Você vê que muitas pessoas estão aí nas ruas, mendigos, né? Adquirindo doenças, não tem ninguém por eles muitas vezes. Dá uma observação, dá uma observada nesta passagem. Eu falei parábola, né? Na verdade, muitos consideram como parábola, mas não é uma parábola. Não é uma parábola, irmãos, porque aqui está falando a respeito de um juízo, um futuro juízo. Jesus explica muito bem aqui aquilo que vai ser o destino da alma. O rico, ele vai para o Hades ou Seol, né, que é traduzido o grego, hebraico, enfim, que é o inferno. É um lugar de tormento, é um lugar que ali existem chamas. O rico foi para aquele lugar. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Nesta passagem, cita que Lázaro está num lugar de conforto. Então, aqui está falando a respeito do destino da alma. Foi o corpo que foi para lá? Não. O corpo, irmãos, ele não consegue suportar o nosso corpo, essa parte material. O fogo consumiu, acabou, ele vai deixar de existir, ele vai virar pó. Não tem muitas pessoas que cremam o seu corpo. Esse corpo não suporta fogo, esse nosso corpo. Então, acredita-se que lá ele terá uma outra estrutura, talvez uma outra estrutura física, nesse lugar de tormenta, falando do rico, né? E Lázaro também terá um lugar lá no seio de Abraão, aqui nesta passagem. E outros entendem que essas pessoas que estão no seio de Abraão, hoje, não estão mais lá. Existem outras interpretações que acreditam que existem, mas não vamos debater agora neste momento. Acontece que a alma, ela vai para um lugar bom ou um lugar ruim. Esse será o destino da alma. Isso que nós temos que passar para você nesse momento. Tá? Independente da sua forma de interpretação, né, nós entendemos que a alma, ela vai para um lugar bom ou um lugar ruim. Então, a alma, nós observamos aqui em Lucas capítulo 16, ela é uma coisa imaterial, só que ela vai ter uma responsabilidade pessoal. Você viu que o rico lá, ele viveu uma vida de prazer. E aí eu faço essa observação. Não podemos viver somente uma vida de prazer, de benesses. Você precisa olhar para o próximo. Estenda a mão para o próximo. Faça o seu trabalho social, porque a igreja também, um dos atributos da igreja hoje é fazer o seu trabalho social. Numa das cartas em Tiago fala que o verdadeiro evangelho é você dar assistência para órfãos, viúvas e estrangeiros. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Esse é o verdadeiro evangelho, segundo a carta de Tiago. Mas muitas pessoas deixam de fazer isso. Pessoas ganham seus dinheiros, né? Têm uma boa
casa própria, um bom carro na sua garagem, tem uma vida, como diz aqui, arregalada muitas vezes, mas nem sequer em um segundo, em um momento, estende a mão para a pessoa necessitada. E aquela pessoa que está lá na rua, né, como muitos falam, o ditado popular hoje, na sarjeta, né, como que vai ser a vida, o destino? A gente viu que o Lázaro aqui, ele teve males na sua vida, mas ele foi para um lugar de bênção. Gostaria que você observasse isso, né? Olha só o que nós observamos aqui. Aquele que era o rico, que tinha tudo e que não queria ajudar, não queria estender a mão, não estou dizendo que riqueza é pecado, irmãos, mas estou dizendo qual que é a nossa atitude diante das coisas que acontecem no mundo. Você pode ter dinheiro, mas você pode usar o dinheiro para abençoar, para poder muitas vezes ser abençoado, mas também para abençoar vidas. Mas também a pessoa que ela não tem dinheiro, não tem condição nenhuma, ninguém estendeu a mão para ela, ela também pode decidir a sua vida. Ela quer buscar a comunhão com Deus ou ela não quer buscar? Ela quer viver uma vida triste aqui e ainda uma outra vida triste na eternidade? Ela que vai decidir. É a nossa alma, a nossa consciência que vai decidir de buscar a nossa comunhão com Deus ou não. Nós vamos decidir. Então, é uma parte imaterial. E aquilo que fala a respeito do marxismo, que é uma... Desculpa. Um dos autores muito famosos aqui, que é Marx, né, que nós vemos aqui na lição, ele fala sobre o materialismo, como se o pecado fosse algo social, não fosse algo individual. O pecado é algo individual. Tanto que a gente também prega que ninguém vai para o céu junto com ninguém, né? Se for assim no sentido de, eu vou para o céu porque fulano fez as coisas para mim. Ninguém vai fazer as coisas por você. É você e você mesmo que vai decidir se você vai ou você não vai. Você vai tomar as suas decisões através das suas decisões. Porque é o meu pai, é minha mãe, meu parente. Não, de maneira nenhuma. Ninguém vai, assim como muitos falam aí, né? Agarrado no pé de ninguém, para o céu. Você vai tomar a sua decisão. Você vai saber aquilo que vai ser o melhor para você, tá? Vamos concluir essa tópico. Nós vamos por parte do materialismo e teologia. Tópico de número 3, materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da Igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta no campo católico, inspira a teologia da libertação, no protestantismo e a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento do ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda a negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente dos viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual, conflito com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Amém. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado que algumas pessoas têm confundindo o evangelho verdadeiro e têm pregado um evangelho falso. Temos que examinar as Escrituras. Eu peço a você que você procure examinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola, é o norte para a gente morar em um lugar muito maravilhoso.
Quem não entende da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, está correndo um sério risco de ser, muitas vezes, guiado por falsos guias, como a própria Bíblia fala, por falsas pessoas que estão dispostas a te guiar para um lugar de perdição. A palavra de Deus diz que muitos caminhos parecem ao homem bons, mas no final eles levam à morte. Então examine a palavra de Deus, examine aquilo que são as doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Não fique somente na observação de lideranças, que talvez até muitas são consideradas espirituais. Nem todas são espirituais verdadeiramente. Muitas lideranças, elas estão para ter um status, para ter algo confortável, assim como o próprio rico que nós falamos aqui, uma vida regalada. Nós não estamos aqui colocando o nome de ninguém, por uma questão de ética. Esse vídeo ele é postado, mas infelizmente podem ter pessoas que tomam esse tipo de decisão, sim, de usar o dinheiro, usar o seu poder, usar a religião, né, usar a fé e distorcê-la para ter algum proveito próprio e muitas vezes conduzir uma pessoa que é um rebanho, ou o rebanho na verdade, né, as ovelhas, para um lugar de perdição. Então não caia naquilo que muitas vezes algumas lideranças, ou até mesmo pessoas que não são lideranças, né, falando aquilo que está distorcendo a palavra de Deus. Então examine a palavra de Deus. A sua alma, ela alimenta da palavra de Deus, ela não se alimenta de outras mensagens que contradizem a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus, que ela é o norte, ela é a bússola para a sua vida. Então, existe aqui mais um pouco de materialismo. Eu não vou me aprofundar muito, porque se tem uma parte de estudo da alma muito profundo, né? Algo muito mais profundo para nós. Mas nós podemos aqui, na verdade, falar um pouco daquilo que é o materialismo a respeito dessas personalidades aqui. São pessoas ateístas. O que é ateístas? Não acreditam em Deus, para começar. Não acreditam em Deus, ou acreditam que Deus é algo assim superficial, é algo que não vai ter um juízo, que não vai ter uma justiça. Pode falar, e isso limitam o poder de Deus. Eles acreditam que Deus ele tem um poder limitado. Irmãos, se imagina um ser, observe comigo, que criou o sol. O ser humano não consegue ir para o sol, irmãos. Com todas as suas tecnologias, quem que vive no sol? E quem criou o sol? Um ser, um planeta, né? Talvez um planeta, uma estrela, enfim. Os cientistas falam de planeta, estrela, enfim. Que fica queimando constantemente, todos os dias. E uma temperatura ensurdecedora. Quem que foi lá com a sua mão e colocou esse planeta tão terrível, né? Forte e poderoso que é? Alguém certamente muito mais poderoso que fez o Sol. E fez outras coisas muito poderosas também. Quem é o ser humano para duvidar que Deus existe? Então são pessoas ateístas que estão correndo o seu risco das suas almas. Muitos deles já morreram. Eles não estão aqui para poder se defenderem. Agora existe um que morreu e ressuscitou. E ele deu uma esperança, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu. E até hoje, nenhum cientista comprova onde está o corpo de Jesus. E aí você vai acreditar em teorias materialistas? Vai querer ser uma pessoa ateísta, que não acredita em Deus? Nessas teorias, como Paulo fala, essas vãs filosofias? Se eu fosse você, eu não pensava, mas eu acredito porque o Deus não é um Deus tão mau, tão ruim. Então eu falo para você, você vai pagar o preço para depois dessa vida que você tiver, saber o que vai acontecer ou deixar de acontecer, para você encontrar essas pessoas lá depois da eternidade, para elas te explicarem que elas estavam certas? Eu não arriscaria. Por isso que nós acreditamos na Bíblia, na palavra de Deus. De todas as lideranças que existiram, pode ser materialistas, pode ser consideradas espirituais, nenhuma delas morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Somente Jesus. Só Ele que tem palavra e poder de vida eterna.
Então, nós acreditamos na palavra da Bíblia Sagrada, em Jesus Cristo, não em materialismo, tá? Então, o que o materialismo vai falar aqui? É uma visão materialista da natureza humana, vai além das questões políticos e ideológicas. Olha só, afeta a teologia, até a teologia, ela está muitas vezes inserida. Você sabia que existem pessoas que são satanistas, disfarçados, de pessoas cristãs, que entram no meio da teologia para poder embaralhar a mente dos crentes? O livro de Apocalipse fala que Satanás até enganaria os escolhidos. Muito cuidado com algumas doutrinas falsas, erradas. Por isso que eu falo e repito, leia a Bíblia. Cuidado com essas ideologias. Uma ideologia que está lançada, uma semente ruim que está sendo lançada no meio da teologia. Aí você vai lá, deseja estudar a teologia, mas você não lê a Bíblia. E aí? Você vai acreditar nas teorias teológicas ou na Bíblia Sagrada? Tá? Muito cuidado. É um campo muito perigoso, né? Por exemplo, o campo católico inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas. Se você observar a religião, ela de alguma forma ela interliga com a questão socioeconômica e política. Só que aí vem quem, por exemplo, aqui, ó, uma pessoa, um autor, Karl Marx, né, que é o marxismo, que por sua vez ele tem um fundamento ideário, materialista e crítico. Aí ele vai para o materialismo. Infelizmente, aí ele começa a distorcer. E aí que a pessoa ela vai se envolver com aquilo que não deve. Tá? Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo. Tá? Não vamos aprofundar, como eu falei, é só um breve resumo dessa parte do materialismo. Nós vamos agora para o tópico 3, alma renovada. Agora tem uma esperança nesse tópico 3 para a alma, né? Alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno dependem de como cuidamos de nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos. Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Como nós, no começo da lição, falamos que a alma também pode morrer, e o corpo também pode morrer, existe a morte da alma em vários passos na vida, que é o distanciamento de Deus, vamos dizer assim. A pessoa ela vai se distanciando de Deus, das verdades bíblicas, da desobediência a Deus. Então a alma dela, ou seja, sua mente, ela acaba se afastando de Deus, e aí ela vai aos poucos morrendo. Gostaria que você entendesse. Semelhante ao corpo. Uma pessoa, ela vai se tornando uma pessoa doente com o seu corpo físico. Eu vou fazer essa comparação aqui. O corpo dessa pessoa, aos poucos, vai adoecendo. E essa doença cada vez mais vai se agravando. Sabemos que a medicina, muitas vezes, vai dar um diagnóstico, vai ter uma hora que essa pessoa, né, essa doença, uma hora ela não vai ter como. Essa pessoa ela vai partir dessa vida. Nós acreditamos também no milagre de Deus, que essa pessoa pode ser curada e restaurada, que a ciência não explica o milagre de Deus, mas pela fé nós acreditamos que Deus ele tem o poder para restituir a vida para alguém, de acordo com a sua vontade, não a nossa, a vontade é dele. Mas também entendemos que a matéria, o corpo deteriora. Então, por que eu faço essa comparação? Porque a alma igual, de forma semelhante, você não vê, os seus olhos não percebem, mas a alma ela também vai deteriorando a cada momento que ela se distancia de Deus. Então, a sua alma ela passa, nessa interpretação, a ser enferma, assim como o corpo, se deteriorando passo a passo. Ao momento que essa alma também ela se aproxima de Deus,
ela vai recebendo saúde, ela vai a cada vez sendo restaurada, debilitadamente ela vai sendo restaurada, se aproximando de Deus. Bom, em tempo que essa pessoa se aproxime de Deus para poder ter, em vez de ter a morte eterna, ter a vida eterna. Aí nós temos duas palavras para a eternidade: ou a morte eterna ou a vida eterna. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a alma ela é renovada e submissa a Deus. A alma ela só é renovada, só tem saúde se ela submete ao Senhor. Tem alguma passagem? Lucas 12. Pedi para minha esposa ler. Minha esposa, Lucas 12, né? 13 ao 21. Pode ler. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, que me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Uma passagem muito importante e de reflexão para nós aqui neste momento, irmãos. Muitas pessoas, como eu tinha falado aqui há alguns minutos atrás, deixam a sua vida cristã, né, um crente, um cristão, acreditando que o céu é aqui. Muitas pessoas pregam que o céu é aqui. Não dessa forma que eu estou falando, mas no resumo das suas mensagens, parece que o céu é aqui. Por quê? Uma pessoa que ela é próspera aqui, próspera significa que ela tem dinheiro. Pessoa que ela tem condição financeira boa, parece que ela já está no céu. É porque Deus a abençoou. E aqui nós acabamos de ver que este homem, nesta parábola que Jesus traz, ele acreditava que ele tinha tudo, não precisava fazer mais nada. Ele tinha os bens, e muito bens, e aí ele pega os celeiros, aumenta os celeiros, né? Uma fartura de celeiros ele tinha, de alimentos, mas ele acreditava que a vida dele estava plena e completa. Só que aí o que Jesus fala? Louco, o que você vai pagar em troca da sua alma? Irmãos, ninguém pode pagar o preço de uma alma. O único que teve poder e ainda tem esse poder e terá por toda a eternidade é Jesus Cristo, que pagou os nossos pecados pelo seu sangue. Ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo, para Deus, para com o Senhor nosso Deus, com o seu sangue puro e carmesim. E eu acredito, não adianta ter tudo nesta terra, nós não estamos falando somente de riqueza, né? A riqueza é um exemplo, né? Isso. Mas outros tipos de coisa. Buscar a beleza, vaidade e tantas coisas que nós sabemos. E Jesus disse, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, né? Rico do que, irmãos? De justiça, de amor, de bondade, de fé, de comunhão, né? Isso é a riqueza que Deus espera de nós, né? Porque tudo vai passar. Se a pessoa ela é rica de alguma coisa material aqui nessa terra, vai passar, vai acabar. Se a pessoa morrer, ela não vai levar nada disso, ela não leva, né? Verdade. Tudo fica aqui para as outras pessoas receberem a herança, brigarem por aquilo dali, né? Então ela não leva nada daqui, ela não leva nada, os seus diplomas, as suas roupas lindas, as suas vaidades, né? O seu dinheiro não vai levar nada, né? É só a sua alma que depois vai prestar conta com Deus, Com né? certeza. Que nós estamos falando desde o começo, cuidar da sua alma.
Então nós temos que ser ricos para com Deus nisso, no amor, na caridade, na fé, em ajudar o outro, né? Mesmo que você tenha pouco, mas se o outro precisar, você vai ter que estender a mão. Então isso é cuidar da sua alma, né? Com ações boas, com atos bons e buscar a Deus, cuidando da sua alma, né? Muito bem explicado. Minha esposa trouxe aqui uma informação muito importante, né? Esse cuidado da alma, né? Eu aconselho você, como eu te falei a respeito do conselho de você ler a palavra de Deus, examine a Escritura, procure entender a Escritura e ore a Deus, converse com Deus. Muitas vezes, algumas respostas precisam de momentos mais profundos de oração. Você precisa se aprofundar, às vezes, um pouco mais. Existe o jejum também. A pessoa ela se abstém de alimento, né? Alguma coisa líquida, dentro da sua condição física. Algumas pessoas podem um pouco mais, outras podem um pouco menos, né? Então, eu não vou determinar o tempo que a pessoa ela tem que se abster de alimento. Mas se você tem condição físicas, algumas não têm. Muito cuidado, porque algumas pessoas não têm essa condição física de ficar um bom tempo sem alimento, sem líquido. Mas algumas têm. E se tem essa condição, puder separar um tempo para Deus, em oração e em jejum, é muito importante, irmãos, porque daí você vai estar edificando, né, teu espírito diante de Deus. A sua comunicação para com Deus, ela vai se tornar, como que eu posso dizer assim, uma comunicação mais aberta. Deus poderá revelar a você coisas que até então ele não havia revelado, porque existe algo muito opressor, primeiramente que nós estamos falando aqui, que é o pecado. Existe algo muito opressor na vida do ser humano, na condição espiritual, que para o ser humano se chegar a Deus, ele precisa quebrar a sua carne. E quebrar a sua carne, que eu estou falando aqui, é o jejum e a oração. É muito importante também para que Deus possa mostrar a você aquilo que está acontecendo, muitas vezes nas regiões celestiais, porque o mundo material existe, aqui como nós falamos a respeito das coisas materiais, existe o material, né? Você precisa do dinheiro para você comprar um alimento para você, você precisa de uma condução para você ir para o seu trabalho, né? Você precisa de coisas materiais. Sim, nesse mundo você está no meio do materialismo. A gente não está falando que o materialismo ele não existe. Ele existe, mas existe também as coisas imateriais, que são as coisas espirituais que nós falamos aqui. Então você precisa cuidar da sua alma. Você tem que cuidar do seu corpo. Nós não estamos falando também que você não tem que cuidar do seu corpo. Mas muito cuidado com os exageros ao corpo. Porque se você se exagera no cuidar do corpo, parece que você está falando, olha, acho que Deus não me fez perfeito. Acho que meu Deus fez o meu corpo de uma maneira ruim. Então você não está desejando aquilo que Deus... É como se Deus fizesse algo mal feito. E também muito cuidado, porque você prejudicando o seu corpo, você vai trazer consequências para ele, futuras para você. De acordo com aquilo que você for fazer no seu corpo, vai trazer consequências. E a palavra de Deus, nas lições anteriores, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que tomar cuidado do nosso corpo. Já outra lição que fala isso. Lição anterior, que vai falar sobre o corpo, da matéria, que você precisa cuidar. Mas mais importante do que cuidar do corpo, do seu corpo, cuide da sua alma. Onde você está investindo o seu tempo? O que você está observando com seus olhos? Quais são os programas na televisão que você tem assistido? Quais são as leituras, as literaturas que você tem lido? Qual é o seu tempo dedicado que você está fazendo? Você está se dedicando verdadeiramente às coisas de Deus ou em perversidades? Em coisas que está se afastando de Deus, te afastando de Deus? Muito cuidado com isso, porque isso que você está fazendo, muitas vezes está trazendo consequência para a sua alma. Pode ser consequências ruins, ou pode ser coisas boas. Você está edificando também a sua alma. Se você for coisas boas, está edificando a sua alma para com Deus, fazendo uma leitura da palavra, uma oração a Deus. Se você for assistir um vídeo na televisão, não sei, algo que edifica, por exemplo, um filme bíblico, um estudo bíblico, algo que vai falar sobre Deus, desde que não seja distorção da palavra de Deus, mas que seja conforme a palavra de Deus, porque infelizmente existem vídeos hoje
que distorcem a palavra de Deus, e nós temos que tomar cuidado, e por isso também eu atento novamente para que você examine a palavra de Deus para saber se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. Então, nesse sentido, nós vamos edificar a alma. Vou pedir para minha esposa ir para o último tópico: purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, Mateus 15, dos desejos impuros e perversos, e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Amém. Gostaria que minha esposa fizesse um breve comentário a respeito da purificação e renovação, para nós concluirmos. Amém. Aqui já diz tudo, né, irmãos, nesse texto que a gente leu, que nós devemos continuar cuidando, né, da nossa alma e buscar a boa, perfeita vontade de Deus, né, que é somente através disso que nós vamos conseguir vencer os pensamentos maus, né, os desejos maus, pecaminosos que vêm em nossas vidas. Nós não somos, como se diz assim, brindados, porque vai vir e nós vamos ter que escolher, assim como Adão e Eva, Deus advertiu, eles deu para eles fazerem ou não, e eles desobedeceram, né? E é por isso que até hoje nós sofremos, nós temos que escolher entre o bem e o mal por causa dessa escolha. Mas se nós nos apegarmos a Deus, eu acredito assim, na Bíblia, na palavra, que é o socorro para aquele que acaba escolhendo, né, escolhas erradas, decisões erradas, que através da palavra e da decisão em Deus, tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível, né? Então, se nós devemos buscar a palavra para sermos renovados, para nos purificarmos, e só assim nós vamos conseguir vencer, né? Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Somente na busca constante a Deus nós vamos vencer. Hoje nós conseguimos buscar um pouco mais a Deus neste estudo bíblico. Muitas vezes você vai conseguir buscar a Deus na sua oração, diante de Deus, né? Então, está aflito? Vai lá muitas vezes no seu quarto, né? Você tem a oportunidade. Eu não estou em casa, não estou no meu quarto. Vai no local do seu trabalho, né? Que você tenha uma certa liberdade de conversar com Deus. Busque a Deus constantemente, né? A palavra de Deus fala que nós temos que orar sem cessar. Constantemente o inimigo vem com seus dardos inflamados para tentar nos distanciar, tirar-nos dos caminhos de Deus, porque esse é o objetivo dele, e ele já tem a sua sentença. Você não, você existe uma escolha, você tem uma escolha na sua vida, né? Eu não sei quantos anos você vai ter aqui na face da terra, se é 50, uns vão tão cedo, né? 30, 40 ou até menos que isso, mas não sei se você vai viver 50, 60, 70, 80, 100 anos. Vamos supor que você viva 200 anos. Um exemplo aqui que creio que não tem mais essa quantidade de tempo, né? Mas vamos supor que você viva 200 anos. Será que os 200 anos que vamos viver, ele vai se comparar a uma eternidade da nossa alma? Aí vai a pergunta, né? A alma, para onde vai? Ela vai para um lugar bom ou um lugar ruim? Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? Esse é o momento de nós refletirmos. Essa lição ela vem trazer para nós algo muito valioso. O que nós vamos fazer com a nossa alma, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos cuidando somente das coisas materiais do corpo, achando que o céu é aqui. Quantas pessoas falam, olha, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te prosperar, mas eu quero saber se a morada lá no céu está sendo prosperada também. O que me importa, irmãos, é a morada no céu. Aqui tudo vai passar. Então, tudo fica. Então, tudo que importa para nós é a nossa morada celestial, tá? Você está passando por dificuldades aqui? Levante a mão para o céu. Os apóstolos, eles regozijavam por receber afronta pelo nome de Jesus. E nós também, nós recebemos muitas vezes afronta. Quantos missionários nos campos missionários que estão aí nos países, muitas vezes mortos,
E ninguém sequer dá um elogio para eles, mas eles estão lá, entregando as suas vidas em prol do verdadeiro Evangelho. Então vamos refletir nisso. Venhamos nos dedicar nas coisas de Deus. Muitas delas não são materiais, mas são imateriais, espirituais. Vamos cuidar da nossa alma para que verdadeiramente possamos alcançar a coroa da vitória, tá bom? Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos publicar, ou melhor, republicar esse vídeo no canal Entendimento da Bíblia, no YouTube. Se você quiser assistir posteriormente lá, ou ainda algum tempo que vai ficar no Facebook, tá? Nós agradecemos e despedimos aqui. Vamos fazer uma oração, minha esposa aqui, nós vamos orar para nós agradecermos a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos na manhã deste dia, mais uma oportunidade, estamos aprendendo um pouco da tua palavra, Pai, que examinarmos a tua escritura e do cuidado para com a nossa alma, porque é a parte imaterial que pode, meu Deus, decidir, Pai querido, diante do Senhor, as nossas futuras consequências do futuro nosso, Pai querido, diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus justo e também nos concedeu o Espírito Santo para convencer o homem do pecado. O Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. Que venhamos fazer a nossa parte também, papai, buscando a tua presença. Seja com cada um, papai. Apresentamos todos que assistem este vídeo, papai querido, e que assistirão. Abençoe cada vida. Trabalhe no coração, trabalha na alma, Pai. Especificamente pedimos, trabalhe na alma para que a alma venha se achegar a Ti, buscar o Senhor. Muito obrigado, Deus, para a honra e para a glória, pelo nome santo é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.